Vamos rezar com a palavra, com o evangelho de hoje, que está em São Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29, que vai nos dizer assim: Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se Jesus, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela se pôs a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E chamou muito a minha atenção, quando eu estava me preparando para esse programa, o fato de os discípulos, quando viram que a sogra de Pedro estava de cama, a palavra diz assim: sem tardar, falaram a Jesus a respeito dela. Depois, mais adiante, a palavra diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os enfermos e possessos do demônio. Chamou a minha atenção o fato deles levarem a Jesus. Nós passamos por muitas situações na vida e, às vezes, ao invés de fazermos o caminho certo, que é levar para Jesus, nós esparramamos para as pessoas. Contamos para um, contamos para outro, achando que as pessoas vão resolver as situações da nossa vida, os dramas que vivemos, as dificuldades do tempo presente. Falamos para todo mundo, menos para Jesus. E Jesus deve ser a primeira pessoa com quem devemos falar, com quem devemos partilhar e derramar o nosso coração na presença dele. Quero convidá-lo nesta hora, convidá-la a aproximar o seu coração de Jesus, aproximar sua família, as suas intenções e derramar o seu coração na presença de nosso Senhor. Eu não sei o que está contido no seu coração, não sei quais são as realidades que têm permeado a sua vida, mas com muita sinceridade e com o seu jeito próprio de ser, e de falar, e de se pôr na presença do Senhor, diga para nosso Senhor. Seja muito sincero, seja sincera. Se você está triste, diga: Senhor, o meu coração está entristecido. Por isso e por isso. Se você está alegre, diga: Senhor, meu coração está alegre. Eu te glorifico, Senhor, eu te bendigo. Se o seu coração está angustiado, diga: Senhor, meu coração está angustiado. Se o seu coração está esperançoso, como está o seu coração nesta hora? Onde você está? Soterrado, oprimido pelas doenças, pelas enfermidades? Ou você está exultante de alegria? Não sei. Independentemente, oremos, irmãos e irmãs. Aproxime-se do Senhor com muita confiança e lance aos pés de nosso Senhor tudo o que você traz no coração. Esvazie o seu coração agora diante do Senhor. Estamos começando um novo ano, um novo tempo.
Não pode ser simplesmente um novo tempo no mundo das ideias, mas um novo tempo confiando na graça de Deus e parando para escutar nesta hora nosso Senhor. A palavra mais para o final vai dizer que Jesus, antes do amanhecer, saiu para rezar. Esse é o momento que temos muito especial para rezar. É um momento para você parar, respirar fundo e rezar um pouco. Não sei o que você está fazendo, não sei. Mas fazendo o que você está fazendo, reze. Entregue a Jesus as intenções do seu coração. E aqui nós queremos entregar a nosso Senhor, pedir pelo Santo Padre, o Papa, pedir por todo o povo de Deus, pedir pelas famílias, pedir pelos sacerdotes, pedir por aqueles que se encontram nos hospitais, nas UTIs da vida, que ainda estão com o coração fechado. Queremos pedir pelos nossos governantes, pelas nações que estão convulsionando, passando pelos dramas. Nós pedimos por tantas nações oprimidas, pelos regimes totalitários. Nós invocamos o poder do nome de Jesus. Suplicamos, levamos até Jesus as nações sofridas, o povo de Deus que está sem esperança, esperando nos governantes, vivendo o medo, a dúvida, a incerteza, como se dará. Convido você agora a rezar não somente por suas intenções, mas rezar por todas as intenções. Quando nós rezamos pelas grandes intenções, as pequenas vão no meio. Então nós rezamos, nós pedimos, derrama, Senhor, nesta hora, o Espírito Santo. Derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre todas as pessoas que estão com o coração fechado, que estão com o coração endurecido, que estão com o coração amedrontado, que há muito tempo não vai à casa de Deus, que há muito tempo não conversa com nosso Senhor Jesus Cristo, que há muito tempo não confessa, não comunga. Nós queremos apresentar ao Senhor cada uma destas pessoas, não é mesmo, Padre? Estava vendo você rezar, Vanusa, e eu estava vendo o Evangelho de hoje e contextualizando o que é que na verdade estava acontecendo, que tanta gente estava indo atrás de Jesus. Se nós fôssemos falar no tempo de hoje, nós iríamos dizer assim que viralizou na internet, viralizou o nome de uma pessoa que estava ali totalmente escondida, 30 anos, ele escondido, vivendo normalmente com todas as pessoas ali de Nazaré, naquela convivência, e de repente ele aparece, abrindo o livro do profeta Isaías, lá na sinagoga de Nazaré, e ali ele diz, o Isaías: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me enviou para anunciar a boa nova, para tirar as pessoas oprimidas, as pessoas que estavam numa situação de cárcere. O Senhor me enviou. E aí quando ele fecha, Vanúzia e Eliana, o livro do profeta Isaías, aí ele diz assim: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. E Jesus, na verdade, ele não foi bem recebido lá em Nazaré. E aí ele foi para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, aí começa a viralizar o nome de Jesus, a pessoa de Jesus. Como? Ele entra na sinagoga, expulsa um demônio. Ele sai da sinagoga de Cafarnaum, entra na casa de Pedro, e aí cura a sogra de Pedro. Depois que ele cura a sogra de Pedro, aí o nome dele começa a se espalhar. Olha, encontramos uma pessoa agora, esse homem aí é bom, esse homem está curando pessoas e está expulsando demônios. Se lembra daquele demônio que estava na sinagoga?
Ele expulsou o demônio daquele homem. Mas quem é esse homem? E aí o pessoal começa a ir. E vai. Os enfermos vão atrás. E Jesus começa a curar todas as pessoas. Você precisa também fazer como aquele povo. Só Jesus pode solucionar todos os nossos problemas. Daqui a pouco ele virá aqui no meio de nós, na sua presença eucarística. Mas aqui nós vamos nos preparando para essa presença desse Deus que tem muita compaixão de todos nós, porque ele nos vê, né, Eliana? Deus nos vê. Diante de qualquer situação que você esteja vivendo, Deus nos vê. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos entende. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos. Muito obrigado, Jesus, e é a Ti que nós nos dirigimos agora, Senhor, colocando a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Como na passagem da missa de ontem, do livro de Samuel, Ana, que derramou o coração dela diante de vós, diante daquela situação que ela estava vivendo, ela não conseguia engravidar, e ali ela se derramou, Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Ana. Muitas pessoas, Senhor, se derramam agora diante da Tua presença, meu Senhor e meu Deus. E como o Senhor sabe de tudo aquilo que cada um de nós vivemos, Senhor, nós Te pedimos, socorra-nos, Senhor. Como o Senhor socorreu todas aquelas pessoas que foram ao Teu encontro, aquelas que estavam endemoniadas, aquelas que estavam enfermas, e quando elas se dirigiram ao Senhor, o Senhor, com um olhar de compaixão, o Senhor as ouviu, e o Senhor curou, e o Senhor expulsou os demônios de todas aquelas pessoas. Te pedimos agora, Senhor, aonde quer que esteja uma pessoa agora, se dirigindo a vós, Senhor, e derramando o coração, que o Senhor as toque, porque nós cremos no poder da Tua palavra, no poder da Tua presença. Nós cremos que verdadeiramente Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu nos entendes, Senhor. As pessoas que estão ao nosso redor poderiam não nos entender de maneira nenhuma, mas o mais importante é que o Senhor nos entende, Senhor. Socorra-nos, Senhor. Vinde, Senhor, em nosso auxílio.
Bendito e louvado seja, Senhor, o teu nome. Glorificado seja sempre, Senhor. Muito obrigado. E o Senhor nos entende, mesmo quando nós não somos capazes de dizer, de dar nome ao que se passa no nosso coração. Ele é capaz de nos entender, porque Ele é Deus. Sim. Porque Ele é amor. Porque Ele está sempre conosco e está atento a tudo que se passa no nosso coração. Claro que na nossa liberdade de filhos e filhas de Deus, nós podemos dizer e devemos dizer. Mas também quando nós não sabemos dizer, coloquemos o nosso coração à disposição do Senhor. Coloque agora o seu coração à disposição do Senhor e Ele é capaz de compreender. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou sentindo uma coisa, não sei nem dizer o que é. Ou então vai na geladeira, abre a geladeira 1000 vezes, estou querendo comer alguma coisa, também não sei o que é. É uma fome que a pessoa não sabe dar nome, é uma angústia, uma inquietação. Ela não sabe dizer o que está se passando dentro dela. Mas exponha o seu coração agora ao Cristo. Ele é o nome, né? É o nome que viralizou e esse é o nome que deve viralizar. Esse é o nome ao qual devemos invocar, o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz para invocarmos o nome do Senhor e seremos salvos. Invoque o nome do Senhor nesta situação agora que você está vivendo. Invoque o nome do Senhor na vida do seu filho, mesmo que ele esteja distante, num presídio, não sei. Peça ao Senhor, Senhor, vai ao encontro do meu filho, onde ele está? Eu mesma não consigo fazer nada por ele. Vai ao encontro do meu filho, Senhor. Vai ao encontro do meu esposo, da minha esposa. Vai ao encontro dos meus filhos, dos meus amigos. São tantas realidades que vivemos no tempo presente. Tantas intenções que não dá nem para elencar todas. É muita coisa, muito drama. Eu até digo, né? Vamos rezar pelos grandes dramas da humanidade. Os predadores, não é? As crianças que são vítimas dos predadores. Faz tempo que eu tenho me dedicado em oração por essa causa. Queremos apresentar as crianças, os jovens, os adolescentes, essas culturas, para desvirtuar as crianças dos caminhos do Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelas crianças. Pedimos também por aqueles que vivem errantes por esse mundo de meu Deus, aqueles que hoje acordaram pensando em tirar a própria vida. Nós pedimos, Senhor, vai ao encontro destas almas, Senhor, dessas alminhas sofridas, sem esperança no coração, que não sabem mais a quem recorrer, Senhor. Envie a tua providência. Meus irmãos e minhas irmãs, sintonizemos o nosso coração na compaixão do coração do nosso Deus, para intercedermos pelas pessoas que precisam, pelas causas que nos apresentam, pelas intenções, aqueles que estão sentados no vale da sombra e da morte, os que estão encarcerados no corpo, na alma, no espírito. Nós os apresentamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nós temos confiança na Sua misericórdia. Como família aqui reunida na Sua presença em oração, nós confiamos e levamos todo o povo de Deus nesta hora, pela fé, à presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça até um gesto simbólico com a mão, de pegar sua mão assim, ó, como você estivesse pegando essas pessoas e coloca diante da presença do Senhor. Tome posse por esperança. Às vezes nós somos imediatistas, queremos ver logo tudo se resolver, mas com confiança, com fé no nosso Deus. Leve agora até nosso Senhor esta pessoa que você já entregou a causa, já deu a causa como perdida, já disse assim, esse não tem mais jeito, essa não tem mais jeito. Tem sim. E eu quero aqui trazer uma pessoa até a presença do Senhor que bebe muito, a tia de uma moça da comunidade Canção Nova. E é uma situação tão delicada, que quando ela fala, às vezes até ela dá uma risadinha assim, porque é um desconforto. E eu quero apresentar a nosso Senhor esta alminha
que adentrou o mundo da bebida, não sei porquê. Deus sabe. E onde quer que esta pessoa esteja agora, Senhor, derrama sobre ela o Espírito Santo. Mas não somente sobre ela, sobre todas as pessoas que se encontram nessas condições. E em condições precárias, não é, Padre? Situações difíceis, não é, Eliana? Situações delicadas. Tenho certeza que Eliana também tem muitas intenções que as pessoas confiaram a ela para rezar. Sim, principalmente as crianças, como você falou, os adolescentes, os jovens, vivendo tantos dramas perdidos. Na minha época era droga, era bebida, hoje é a internet, o vício dos jogos, mas adentrando ao submundo da internet, onde os pais nem conseguem mais ter controle. De um lado eu rezo por você que é jovem, você que é adolescente, que talvez nem esteja acompanhando agora porque está na internet e não vivendo, saboreando as coisas boas de Deus, que também a internet oferece. Mas eu quero rezar por você que é pai, que é mãe, assim como eu, que vive, assiste esses dramas e nos sentimos muitas vezes impotentes. Não, você é pai e é mãe, e o Senhor concede a você agora a autoridade, renova essa autoridade que foi dada a Deus, a você, e nunca será retirada. Apenas que você precisa hoje recorrer a nosso Senhor, e nós estamos fazendo isso, tomando a sua mão, porque muitas vezes você não consegue sozinho. Por isso que existem programas assim, para te ajudar nesse caminho de santificação própria, mas de toda a sua família. Então nós rezamos. Eu quero apresentar você, que é pai, que é mãe, que hoje não sabe, se sente perdido, desolado, sozinho, sozinha. Que o Espírito Santo de Deus agora encontre o seu coração. Que este nome de Jesus, que tem poder, possa alcançar agora o seu coração, renovar a sua fé, a sua esperança. Muitas mães desgastadas, exaustas. Estamos começando o ano e você já está assim, desculpa dizer a palavra, mas acabada, esgotada, porque as coisas do ano passado não foram magicamente resolvidas e não é assim que funciona. Mas nós estamos aqui pedindo por você, clamando por você. Enquanto a Vanus estava rezando, me vinha ao coração uma inspiração. Você que está aqui, você que está em casa, de tomar o seu celular e lá na sua galeria de fotos, apresentar um familiar seu. Faça isso. Pega seu celular sem medo. A gente fala do celular, da internet, mas vamos usar agora para a oração, porque a palavra diz que quando ficaram sabendo da sogra é da família. Queira ou não, alguns têm muitas dificuldades. Graças a Deus eu não tenho. Nem o Fábio com a sogra dele, que é a minha mãe. Mas muitos têm. Mas é da família. Levaram aquela mulher até... Falaram dela para Jesus. Vamos falar dos nossos para Jesus. Abra o seu celular. Escolha aí aquela pessoa da sua família. Eu sei que tem fotos aí das festas do final de ano. E apresente agora. Pode apontar aqui, olha, para... o altar, que não deixa de ser, daqui a pouquinho Jesus vai estar aqui. Aponte, apresente, comece a rezar. Fale dessa pessoa para Jesus, especialmente aqueles que mais precisam. Você tem essa foto aí, porque é uma pessoa que você ama. A gente tem no celular as pessoas que nós amamos, que nós queremos bem. Então aponta para Jesus. Jesus é essa pessoa, é esse aqui, olha. Não é a minha sogra, mas é o meu filho, é o meu marido, é o meu sobrinho, é o meu neto. Jesus, vai lá onde quer que ele esteja. Eu estou te apresentando, Senhor. É para levar a ti, eu estou trazendo aqui na tua presença. Toca esse coração, liberta essa vida, liberta do jogo, da droga, da bebida, do vício da internet, que seja o que for, do adultério. Jesus, o Senhor conhece coração, até mesmo as situações que eu nem conheço. Eu, particularmente, não sei, porque só Deus conhece. E se o Senhor conhece, vai lá, Jesus, nas feridas mais profundas e liberta, cura e salva. Quando a Eliana diz que é para apresentar para Jesus, nós não estamos apresentando a uma pessoa assim, inexistente. Nós estamos apresentando para Jesus. Jesus, ele está em todo e qualquer lugar. Ele está presente na vida dessas pessoas que estão aqui, que estão apresentando o celular com aquela pessoa.
Ele também está aí na tua casa. Amém. Jesus está aí com você. E essa pessoa que você apresenta, Jesus está recebendo. Amém. Mas eu gostei de uma coisa que vocês falaram aqui, que nós precisamos guardar também no nosso coração. Muitas vezes as coisas de Deus que nós pedimos, ela não vem de forma imediata. Mágica. De forma mágica. Deus, ele faz, não, quantas pessoas que rezaram, que pediram, e imediatamente Deus deu, Deus concedeu. Mas teve outras que demoraram, mas elas apresentaram, elas não desistiram, elas não desanimaram, e elas continuaram apresentando. Aqui está, Senhor, meu filho, aqui está o meu esposo. Pega meu esposo, Jesus, aonde quer que ele esteja agora. Pega o meu filho, pega a minha esposa. Pega, Senhor, o Senhor precisa pegar, porque eles não podem se perder. E os anos vão passando, algumas pessoas foram anos. Tem pessoas que estão colhendo os frutos agora de uma oração que fez durante muito tempo, e agora Deus está concedendo, porque é assim que Deus faz. Porque nesse momento Deus também está purificando e está provando você, está me provando cada um de nós na fé. E Ele está querendo ver se realmente você vai perseverar até o fim. E é preciso perseverar, porque uma das coisas que o diabo faz é querer levar as pessoas ao desânimo. Diante de Deus nós não desanimamos. Você vai colher o fruto como muitos estão colhendo agora. A Ana, na liturgia de ontem, do livro de Samuel, olha, anos Ana pedindo para Deus, foram anos, até que naquele dia ela derramou o coração e Deus concedeu aquele que seria o Samuel, o grande Samuel. O que você está querendo colocar, coloque agora. E não desanime, porque Deus está realizando. Amém, amém. Vamos pedir para o Senhor, então, sem desânimo, mas com muito ânimo, coragem, confiança. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa família, com sinais e prodígios. Restaura a nossa casa, Senhor. 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 Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. E quando nós cantamos reconstrói, restaura, nós estamos pedindo sim a cura, a libertação, a salvação dos nossos. No tempo que você está cantando, vai pensando nessas pessoas, essas que você apresentou, aquelas que são esquecidas, como a Vanusa bem rezava e apresentava, aquelas que nós já decretamos, até elas, como caso perdido, uma situação impossível. Não, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Renova a nossa fé, Senhor. Restaura a nossa fé, para que na intercessão as nossas famílias também sejam restauradas. Mais uma vez, restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa
Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Quero ouvir você. Restaura a nossa casa. Restaura. Você em casa também cante, reze. Restaura. Mais uma vez, restaura. Restaura. Isso, que bonito. Com fé. Restaura. Sua bênção, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais, solta a voz. E prodígios sobre nós. Derrama, Senhor, teu Espírito. Sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito.